O mundo, ele está em constante transformação. Uma das grandes transformações que vem ocorrendo agora é o que tem acarretado a pandemia. Nós temos olhado um pouquinho mais para dentro da gente, tentando compreender qual é a nossa tarefa de vida, o que nós estamos fazendo nesse planeta, como nós podemos melhorar, não é, essa nossa convivência com a sociedade, com todos os outros nossos irmãos planetários. A mediunidade também tem cada dia mais se transformado em seu conceito. Antigamente, no século XIX, Kardec teve a possibilidade de nos trazer uma série de conhecimentos a respeito do que é mediunidade. Esses eventos se iniciaram nos Estados Unidos com a fenomenologia das mesas girantes. Rapidamente, esses fenômenos se espalharam também pela Europa. E o que acontecia? Acontecia que as pessoas se reuniam e clamavam pelos espíritos que faziam as mesas balançar, né, girar, promoviam ruídos, batidas, uma mediunidade de efeitos físicos. Essa mediunidade, inclusive, para acontecer, ela precisa que se tenha um médium de efeito físico no local. A partir da curiosidade, da exploração desses eventos como um show, o fenômeno foi também se aprofundando em estudos através de pessoas sérias, como Allan Kardec. Daí surgiu o Espiritismo e, com mais intensidade, com mais propriedade, começamos a falar sobre mediunidade no Ocidente. Acontece que mediunidade é algo tão antigo quanto a nossa presença na jornada terrena. Os médiuns sempre existiram, todos nós somos médiuns. Nós podemos citar os médiuns das antigas tribos siberianas. Nós podemos citar os xamãs, que eram curandeiros, que eram pessoas muito conectadas com as energias da espiritualidade e com as energias telúricas. Então, desde aquele período dos primórdios das civilizações, o espírito humano sabia que estava conectado a uma energia espiritual, sabia que estava conectado a uma energia terrena e sabia muito bem como trabalhar com essas energias. A partir do desenvolvimento ocidental, da civilização ocidental, da cultura ocidental, foi se perdendo essa conexão, esse conhecimento sobre como nós podemos nos beneficiar dessa interação com a nossa essência espiritual e nossa essência terrena. Infelizmente, a ciência materialista tem por fundamento apenas a elaboração de estudos a partir do materialismo. Então, é muito difícil que se fale sobre mediunidade no âmbito da matéria terrena, não é? Por quê? Porque a mediunidade, ela trata de um sexto sentido, mas nós temos, sim, algum embasamento científico através da física quântica, através do conhecimento da teoria das cordas, que nós vamos falar
enfim, a ciência ela tem buscado entender a nossa origem, entender essa nossa constituição, esse milagre da vida, só que ainda não tem condições de acessar. Quando nós falamos de mediunidade, nós falamos então de sexto sentido. Existem várias vertentes de estudos a respeito do sexto sentido. Eu comecei falando aqui do Espiritismo porque no Espiritismo se fala muito sobre o termo mediunidade. Mediunidade é um médium, é um meio, é um intercâmbio, né? Então nós temos os nossos 5 sentidos vulgares, nós enxergamos, nós cheiramos, nós sentimos o paladar, nós temos o tato, audição, mas além dessa percepção que nós temos do meio, né, essa forma de comunicação com o meio, além dessa forma de perceber o meio, nós temos a mediunidade, que é esse sexto sentido. Ele acontece, inclusive, através também desses 5 sentidos. Nós precisamos desses 5 sentidos para interpretar o sentido mediúnico. Só que ele nos coloca em conexão com campos mais sutis, que não o da matéria terrena. Por isso a dificuldade da ciência em acessar, em compreender, não é? Em estudar a mediunidade. Aqui no Brasil, nós temos o doutor psiquiatra, pesquisador Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é bastante conhecido no meio científico, ele é um médico de São Paulo, ele tem um instituto de pesquisa da glândula pineal e é muito interessante conhecer a abordagem que ele traz a respeito de mediunidade. Então, existem muitos estudos, muitas pesquisas científicas a respeito desse sexto sentido, não é? E nós vamos abordar alguns desses estudos aqui. O mais importante nesse momento é você entender que todos nós somos médiuns. Você tem mediunidade, você é médium. E a mediunidade, ela não se restringe a uma religião. A mediunidade não é um castigo, como algumas religiões pregam, em que o médium tem que pagar, resgatar, não é? Outras vidas, malefícios que ele provocou, enfim. A mediunidade é algo muito mais amplo. E, em alguns âmbitos ela é chamada, não é? Como paranormalidade, nós podemos chamar de ser empata, né? Essa empatia que se tem falado muito a respeito de sentir a energia do outro, ou apenas podemos chamar de ser sensitivo, né? O sensitivo, mas o sensitivo além dos 5 sentidos. Então existem várias denominações para a mesma coisa, que é a mediunidade. Inclusive, mesmo no Espiritismo, se você vai estudar alguns livros que falam a respeito da mediunidade, você vai perceber uma certa confusão na explicação sobre a mediunidade. Por quê? Porque ela não se restringe só à comunicação com outros espíritos, né? Com espíritos desencarnados numa dimensão astral. Não, mediunidade ela se faz 24 horas por dia, é o nosso contato energético com ambientes, com encarnados, com pessoas, né? Com seres humanos. Trata de um intercâmbio com as energias telúricas, energias celestiais. Então, trata também de telepatia, né? Trata de tantas coisas, efeitos físicos, cura, não é? A mediunidade trata de intuição. Então, nós somos médiums 24 horas por dia. Nós agimos
concomitantemente à nossa manifestação aqui no planeta, nós estamos aqui no planeta interagindo e estamos interagindo em mundos paralelos, em outras dimensões. Então, a mediunidade é algo muito amplo, maravilhoso, porque ela, quando a gente começa a estudar, entender a nossa mediunidade, nós entendemos que nós somos co-criadores. Nós criamos nossa realidade, nós somos co-criadores de Deus.